Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos. Pedir para os irmãos abrir as suas... Em nome de Jesus, em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Da mesma forma, eu peço para os irmãos, se tiverem a possibilidade, não sei se vocês têm algo para marcar a sua Bíblia, para nós lermos depois, Evangelho de Lucas, capítulo 11, também. Então, nós vamos fazer um link nessa palavra aí, nesse versículo. Mas você pode aguardar sentados, irmãos aqui que já levantaram. Eu, antes de iniciar, eu peço Mateus capítulo 6, versículo 5. E Lucas capítulo 11. Antes de eu iniciar, eu quero contar um testemunho e, assim como edificou a minha vida, eu espero que edifique a vida dos irmãos. Para quem não sabe, eu vou ser papai, né, pela terceira vez. E esse ainda não é o testemunho, por mais que seja motivo de alegria. Muitas pessoas olham assim e falam, rapaz, você é corajoso. Inclusive, eu na minha lista de chá de bebê vou incluir uma televisão, que a gente está precisando lá em casa, com essa tá feia. Mas não é sobre isso que eu quero falar, só para descontrair, mas algo de milagroso aconteceu para que eu fosse pai pela terceira vez. Para quem não sabe, a Tatiane, por mais que nós já tenhamos 2 filhos, da segunda gravidez para cá, ela não poderia ter mais filho. Ela ficou praticamente estéril. E devido a... esqueci o nome, meu Deus. Micropolicistos. É isso, mulheres? Estou certo? Então, foi algo bem avançado. E confesso aos irmãos que quando você tem um diagnóstico na sua vida, e a nossa incredulidade faz com que a gente viva aquele diagnóstico. Ou seja, não se pode ter mais filho, não se pode ter mais filho, né? Então, amém. Então vocês entenderam, certo? Precisa a gente entrar em detalhes, né? Não é o caso. Mas Tatiane começou a sentir os primeiros sintomas da gravidez e uma coisa assim, desculpa, antes de eu falar sobre isso, a gente pensou sobre essa palavra. Falou, poxa, a gente não pode viver debaixo desse diagnóstico. Você não pode, pronto, e acabou. Por mais que não fosse o nosso planejamento ter mais filhos, mais um quadro de doença, e se for da vontade de Deus, você não vai ter mais isso. E numa noite eu tive a oportunidade de orar pela vida dela, e logo depois ela começou a sentir os sintomas de gravidez. E aquilo para a gente foi muito motivo de bastante alegria e meio que desespero, mas nós fomos no médico, ela fez a primeira ultrassonografia e começa o agir de Deus. Na ultrassonografia apareceu, para as mulheres que ficaram grávidas, já ficaram grávidas, apareceu somente o saco gestacional. A gente até imaginou que fosse por causa como é que se diz? De ser muito recente a gravidez, mas a médica, a mulher que estava fazendo a ultrassonografia foi bem enfática. Olha, só tem o saco gestacional e ele está vazio. Não tem embrião. Então, isso com o tempo, a mulher, ela gera todo o processo da gestação, só que com o tempo, o próprio organismo elimina esse saco gestacional e você vive sua vida normalmente. E saiu na ultrassonografia os benditos do micropolicisto da mesma forma. Mas quando eu peguei aquela ultrassonografia, eu já liguei para minha mãe e falei, olha, mamãe, você vai ser vovó. Mas aí, sem ter nada dizendo que ela poderia estar grávida. E nós, de lá para cá, quando você recebe uma notícia desse tipo, você começa a gerar sonhos na tua vida. Por mais que não fosse planejamento, filho, a gente crê que é bênção. E nós estávamos orando até a semana passada.
na data que ela ia fazer a ultrassonografia. Ou seja, lembrem, saco gestacional vazio, não havia embrião. Nessa ultrassonografia eu já vi até o braço do meu filho, e graças a Deus, e existe embrião, não só embrião, mas cada vez maior, é um feto já formado, perfeito, e dou graças a Deus por todas essas coisas. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Amém. Deus é o dono de tudo, e é isso que nós vamos falar nessa noite. Mateus capítulo 6, versículo de número 5. Eu peço aos irmãos que acompanhem comigo. É uma passagem bastante conhecida. Todos acharam? Diz assim: quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e dos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim. Vocês podem acompanhar, ler junto comigo. Pai nosso, que estás santificado, seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita assim na terra o pão nosso. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, pois teu o poder. Amém. Feche seus olhos, meu Deus. Eis aqui, Senhor, a tua palavra. E, Senhor, sabes como eu sempre te peço, meu Pai, que tu sejas dono de todas as coisas aqui realizadas, meu Pai. Dono de todas as palavras. Assim, Senhor, como nós cremos que tu já ministrou nos nossos corações, ó Pai, através dos louvores, através, ó Pai, até das ofertas. Mas, Senhor, tu és o dono de todas as coisas. E que tu possa, Senhor, mais uma vez, como faz parte da sua essência, Senhor, ser soberano sobre as nossas vidas. Que tu possa agir da forma que tu quiseres. Que tu possa falar no coração do teu povo, assim como tu falou no meu coração, meu Pai. E Deus, me diminua aqui nesse lugar. Arranca a vaidade do meu coração, a soberba, porque eu sei, Senhor, que de mim eu nada posso fazer, nada eu posso dar para o teu povo, nada, Senhor, eu posso realizar com a força do meu braço. Mas, ó Deus, crendo que teu Espírito age através da tua igreja, através também da minha vida, meu Pai, que tu possa falar grandiosamente aos nossos corações. Usa, Senhor, me coloque como o menor dos teus servos aqui e propague a tua palavra da forma que tu quiseres. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu pedi para os irmãos abrirem também Lucas, não é isso? Capítulo 11. Eu peço para que você, sem fechar a sua Bíblia, sem desmarcar essa passagem de Mateus, leia comigo o versículo 1 de Lucas capítulo 11. Amém? Todos acharam? Diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos como também João ensinou aos seus discípulos. Agora você pode deixar aberto em Mateus 6, que vai ser basicamente em cima dessa palavra. Vocês acabaram de observar, nós lemos em Mateus 6, uma passagem conhecidíssima. Eu tenho certeza que se você não leu, você pelo menos uma vez orou dessa forma, e nós intitulamos essa oração de oração do Pai Nosso. Eu compartilhei dessa palavra com alguns irmãos até por e-mail. Eu mandei faz umas 2 ou 3 semanas, que foi uma palavra que me despertou acerca de como nós temos que nos achegar até Deus. Como o Senhor gostaria de escutar as nossas orações. Por mais que nós sejamos imperfeitos, muitas das vezes, no falar.
e por mais também que em Romanos esteja escrito, que quando nós não conseguimos expressar aquilo que queremos, o Espírito ministra, ou seja, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas eu quero falar sobre algo importante e que não está à toa na Bíblia, assim como todas as coisas não estão à toa na palavra. Você vê em Lucas capítulo 11, vocês acabaram de ler junto comigo, que um discípulo chega até o Senhor Jesus e pede algo a ele. Senhor, nos ensina a orar. Veja bem, os discípulos compartilharam de muitas coisas com o Senhor Jesus. Viram o Senhor operar milagres que talvez eu e você jamais veremos com os nossos próprios olhos. E entenda que eles poderiam, esse discípulo poderia chegar até Jesus e falar: Senhor, me ensina a expulsar demônios. Senhor, me ensina a acalmar a tempestade. Senhor, me ensina a curar o cego. Senhor, me ensina a diversas coisas. Mas ele pede algo simples, mas poderoso para que o Senhor ensinasse. Senhor, nos ensina a orar. Então, nós vamos começar a notar uma importância no nosso orar, no nosso falar com Deus todos os dias. Agora eu peço para que a gente acompanhe aqui em Mateus capítulo 6. Versículo 6. Tu, porém... Vocês estão aí, amém? Vocês estão com a cabeça do feriado, hein, gente? Tu, porém, quando orares, entra do teu quarto, orarás o teu pai que está em secreto. A primeira coisa que nós vamos observar, que poderíamos, e o Senhor poderia exigir isso de nós, que orássemos, assim como, por exemplo, os profetas de Baal fizeram a Baal na ocasião do Monte Carmelo, em que eles se flagelavam, se batiam, eram 400 profetas de Baal e mais 450 dos postes ídolos, não é isso? E eles se flagelavam e eles ensanguentados clamavam pela presença daquele Deus que não respondeu com fogo. E você vê que para que nós nos acheguemos à presença desse Deus, é bem simples. Não precisamos de um ambiente totalmente preparado. Não precisamos preparar o nosso ambiente de oração com incenso, assim como os sacerdotes, os sumos sacerdotes, faziam no Velho Testamento. É bem simples o que o Senhor exige de nós. Olha, entra no teu quarto e fala comigo. Em secreto. Muitas das vezes, você não vai precisar orar perto das pessoas. Eu digo até na maioria das vezes. E isso trata de um laço, de uma intimidade que nós deveríamos, na verdade, ter com Deus. Mas muitas das vezes nós trocamos essa intimidade por coisas fúteis do nosso dia a dia. Todos têm um quarto aqui? Todos têm pelo menos uma oportunidade de orar por dia. Amém? E o que nos impede? Nós mesmos. Existe algo que nos impede, porque senão seríamos mestres em intimidade com Deus. O que nos impede somos nós mesmos. E Jesus acrescenta algo mais. E orando, não useis de vãs repetições. Vãs não é van que passa na rua. Vã é sem sentido. Sem... Me ajudem. Sem propósito. Muito obrigado. Vãs repetições. Espera aí. Isso. Orar por orar. Mas, se nós não podemos, não devemos usar de vãs repetições, então por que nós oramos o Pai Nosso de forma repetida, como está na Bíblia? É pecado? Não é pecado. Nós vamos entrar nesses detalhes. Mas, na verdade, vocês vão entender que a oração do Pai Nosso, muito mais do que ser repetida, é para ser vivida. E vocês vão entender que a oração do Pai Nosso é muito mais depender de Deus do que pedir coisas a Ele. E é dessa forma que Jesus orientou para que os discípulos e nós, que nos dizemos discípulos do Senhor, devemos orar. Vamos ler no versículo 9, para encurtarmos.
Jesus já está falando assim: portanto, vós orareis assim. Entenda, o Pai Nosso, conforme eu falei, só antes de nós começarmos a traçar toda essa leitura, o Pai Nosso é muito mais uma oração modelo do que algo para ser repetido. Repito, o Pai Nosso não é pecado, na verdade, orar o Pai Nosso na íntegra. Assim como, por exemplo, nós damos a bênção sacerdotal aqui na igreja da forma que está aqui na palavra. Não é erro, não é pecado. Mas, assim como todas as coisas que nós falamos para o Senhor, você precisa entender o que está falando e viver aquilo que está falando. Ok? Amém? Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso. Parou aí. Você já pode dar graças a Deus que você tem um Pai. Você não está sozinho nesse mundo. Olha só, Deus é altíssimo, soberano, é santo, é dono de todas as coisas, é maior do que tudo, é dono do ouro e da prata, é criador dos céus e da terra, e você tem a capacidade de chamá-lo de Pai. Eu não sei para você, mas para mim isso tem uma responsabilidade gigante, porque eu tenho os meus filhos, e muitas das coisas, eu vejo tanto as coisas boas quanto nas ruins, eu vejo que os meus filhos, em certas coisas, se parecem comigo. Se nós chamamos Deus de Pai, nós temos que nos parecer com Ele. Se Ele é santo, você tem que buscar a santificação. Se Ele é glorioso, você tem que, por obrigação, buscar essa glória desse Deus. Se Ele é perfeito, você tem que buscar a perfeição. E não somente usar o nome Pai, para que você tenha liberdade para pedir todas as coisas. Amém? Pai nosso que estás nos céus. Então, isso é mais um peso, porque não é um pai terreno, não é um pai adotivo, não é um pai qualquer, por mais que nossos pais, pelo menos na maioria dos casos, tenham tratado com responsabilidade quanto à nossa criação. Mas, muito mais, o Pai Celeste. Amém? Vou perdoar vocês por dormirem na minha pregação. Não tem problema. Tá? Já até falei isso aqui, mas falo de novo, que eu me sinto privilegiado, assim como Paulo, né? Que teve um varãozinho lá, Eutico, não é isso? Que dormiu na pregação dele. Só espero que você não morra igual a ele, tá? Que é assim, não, a palavra diz isso. Que ele caiu lá do não sei da onde, morreu. Mas não vai acontecer isso com você não, tá? Sei que todo mundo está cansado. Santificado seja o teu nome. Ele é santo. E é assim que você tem que começar entrando na presença do Senhor. Reconhecendo que Ele é santo, mas reconhecendo que você é imundo e pecador. Reconhecendo que Ele é santo, você vai saber que você não merecia estar na presença dEle. Reconhecendo que Ele é santo, você vai reconhecer que seus pecados não permitiriam que você chegasse e tivesse acesso a Ele. Mas dizer que Ele é santo é reconhecer que você é pecador e imundo e reconhecer que Ele está acima de você e acima das tuas vontades, acima dos seus pecados, e que Ele, por misericórdia, te dá acesso a falar com Ele. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí o negócio começa a estreitar para o nosso lado. Porque geralmente as nossas orações são cheias de querência, se é que existe esse termo, cheias de petições, cheias de nossas vontades, mas aí eu te pergunto, falamos já que Deus é soberano, que Deus é dono de todas as coisas, mas por que nós insistimos em querer a nossa vontade? Será que nós estamos dispostos a viver a vontade de Deus? Viver a vontade de Deus é algo muito mais pesado do que nós podemos imaginar.
Deus tem sempre o melhor para nós. Mas, entenda, o melhor que você vive, quer dizer, na verdade, o que você vive já é o melhor de Deus, se você é servo dele. Amém? E entenda, o melhor de Deus é o melhor possível. Por mais que humanamente você poderia dizer para Deus, mas Deus, eu poderia estar vivendo isso. Mas se é a vontade de Deus, é o melhor possível que você pode viver. Ok? Seja feita a tua vontade. Senhor, me dá um emprego. Amém? Oh, graças a Deus. E se a vontade de Deus for te dar um emprego e tirar depois desse emprego? Ele é Deus. Seríamos muito levianos ao falar assim, não, o diabo se levantou na minha vida, porque Deus abriu essa porta de emprego e eu perdi. Peraí, não foi ele que abriu? Quem que pode fechar? Ele. Nós geralmente falamos assim, não, porque a porta que Deus abre e a porta que Deus fecha. Ninguém abre. Seja feita a tua vontade. E se a vontade de Deus, olha só, eu sei que vai levantar polêmica, eu não ligo para isso. Isso é palavra. E se a vontade de Deus for te colocar doente? Vontade de Deus. Não! Peraí, eu creio que está na palavra que Deus, que o Senhor Jesus levou todas as enfermidades, pelas nossas pisaduras, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Peraí, você sabe que enfermidade que Jesus levou na cruz? Não. É a enfermidade que o pecado fazia nas nossas vidas. É a enfermidade que era mortal na minha vida e na sua vida. E por esse sacrifício, Jesus levou esses pecados e te dá mais uma oportunidade para que você se achegue a Deus novamente. Vocês estão entendendo? Seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Pelo menos tem que ser assim para nós. Se não for, vai ser boa, perfeita e agradável da mesma forma. Querendo você ou não querendo, Deus é soberano. Ele não faz as coisas somente para te agradar. Ele faz para que se cumpra a sua justiça. E se Deus for fazer justiça na sua vida, apenas se submeta. Amém? Nós pedimos alguma coisa até agora nessa oração? Nada. Não é pecado pedir não, tá, gente? Vocês vão entender que não. Seja feita, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, como nós já falamos. O pão nosso de cada dia dá-nos. Por que ele não pede? Peraí, a gente podia usar de esperteza. Podia chegar para o Senhor e falar assim, ó, Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá para sempre. E não precisaríamos mais orar, seria tão simples. Mas não, nesse pedido, isso acaba trazendo um compromisso para eu e para você. O pão nosso de cada dia nos dá, e o de amanhã? Pede de novo. Como é que você vai pedir? Orando, falando com ele de novo. É simples, mas é tão difícil de colocar em prática. O pão nosso de cada dia. Ou seja, Deus é injusto? Não é injusto. Deus é cego? Não é cego. Deus é mau? Deus é bom? Ué, Deus é bom, mas não é mau? Como é que é isso? Me explica aí. Se perguntarem para você, Deus é bom ou Deus é mau? Deus está acima do bem e do mal. Ele é justo. Ele sendo justo, ele é bom. E sendo justo, ele é mau. Está acima do bem e do mal. Vocês estão entendendo? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu perguntei, Deus é cego? Não é cego. Se não é cego, o pão nosso é a medida que você necessita para a sobrevivência. Isso é prosperidade de Deus. Nós falamos, todos os pastores fazem questão de falar isso aqui em cima. Prosperidade de Deus, ausência de necessidade. Aí eu te pergunto, você tem vivido a prosperidade de Deus?
Claro que tem, querido e querida. Muitas pessoas não entendem, por exemplo, do dízimo. Ah, eu não entendo qual é a minha prosperidade no dízimo, porque eu dou, olha só, eu dou os meus 10%, não é nem teu, mas eu dou os meus 10% e o meu salário não é aumentado. Peraí, eu vou te mostrar que você vive prosperidade. Você com certeza trabalha com alguém que é ímpio, amém? Eu tenho certeza que essa pessoa reclama de dinheiro. Mas pelo menos na maioria das vezes. Ele ganha a mesma coisa que você. Às vezes até mais, às vezes até menos. Ele não desfruta dos 100 o que você desfruta dos 90. Vocês entenderam? Com 90% do que você ganha, que Deus te deu, você vive mais prosperidade do que é o ímpio com 100. É milagre ou não é milagre? E outra coisa, os 10% não são seus. Sabe os 90% também não são seus. Tá? Ou seja, você não é dono de nada. Deus é dono de todas as coisas. Se você ganhou, amém. Se você não ganhou, amém também, por mais que seja difícil. Ok, queridos? Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pedimos casa aqui? Não, né? Casa, carro? Não, por enquanto não. Por mais que seja a benção. Isso onde é que vai entrar? No pão nosso de cada dia. Se o Senhor enxergar que o teu pão nosso vai ser um carro, vai ser um carro. E ai de mim para dizer que não vai ser. Se o teu pão nosso vai ser uma casa, vai ser uma casa. Mas se o seu pão nosso fosse, no caso fosse só pão, vai ser só pão. E ponto final. Deus é justo, é soberano e que seja sempre feita a vontade dele. E só está estreitando. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós. Isso é terrível. Isso é terrível. Isso é muito terrível. Ou seja, a base do evangelho é o amor. Mas não existe amor sem perdão. Você vai ser perdoado na medida que você perdoar. Deus é justo. Se você perdoa muito, você vai ser muito perdoado. Não, é mentira. Vamos aqui, está escrito aqui. Versículo 14, eu não li de propósito. Porque se perdoardes as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos... E o contrário, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco... Ou seja, você ama, você é amado. Você perdoa, você vai ser perdoado. Você não ama, você não é amado. Por quê? Você não vive o evangelho. Se você não vive o evangelho, você está distante de Deus. Se você está distante de Deus, você sabe qual é o caminho para aqueles que estão distantes de Deus. Misericórdia, por isso que eu falo que é terrível. Mas se você muito ama, você muito será amado. Se você muito perdoa, muito será perdoado. Amém? E não nos deixes tentação. Quem é que tenta? Quem é que tenta, igreja? Ou é a carne, a nossa própria cobiça, ou é o próprio diabo. Deus tenta alguém? Vou perguntar de novo. Deus tenta alguém? Não. Deus prova alguém? Prova. Calma aí, gente. Deus é o que prova. O diabo e a sua carne é o que tentam. Por quê? Mas Deus não podia provar, gente. Claro que pode. Só é provado aqueles que vão ser aprovados, aqueles que passam pela prova. Eu e você quando vencemos pelo poder do Senhor. Mas o diabo tem o poder de... Tem o poder não, na verdade ele tem a capacidade de tentá-lo. Assim como a sua própria carne, como diz em Tiago. Cada um é tentado pelas suas próprias concupiscências. Na verdade, sua própria cobiça. Já falei sobre isso aqui, eu tenho certeza que sim. Não nos deixe cair em tentação, querido e querida. Se você está de pé hoje, não ache que é porque você é um super crente.
Não ache que porque você é super espiritual. Não ache que é pela força do teu braço que você vence as tentações. Lembra de Jesus sendo tentado? Jesus foi tentado. Ele caiu na tentação. Como é que ele venceu a tentação? Palavra. Aí eu te pergunto, se a fórmula da vitória na tentação é a palavra, eu te pergunto, qual é o seu compromisso com essa palavra? Se você não tem compromisso com essa palavra, se você está vulnerável para esse mundo, certamente você está prestes a cair em tentação. Estou errado, igreja? Você está à beira do abismo. Mas se você não caiu, porque nós somos infiéis, nós temos a triste mania de quebrar contratos com Deus. Ele não quebra conosco, mas nós quebramos com Ele. Ele te sustenta, querido. Ele te segura pela mão e não te deixa cair. Isso é motivo de graça, é motivo de glória. Porque se fosse por nossa iniciativa, já estaríamos caídos. Nós já estaríamos determinados ao inferno, porque jamais venceríamos. Mas graças a Deus que nos sustenta, mesmo sendo infiéis. Então por isso que está falando aqui, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele não tem livrado eu e você todos os dias. E olha, ele livra até os ímpios. Não pare de orar pela sua família. Ah, mas eu já entreguei nas mãos de Deus. Não pare de orar pela sua família. Nós entendemos que a salvação é obra do Espírito. É Ele que convence. E também é individual. Senão, seria muito fácil, né? Elegeríamos uma pessoa da família e falar assim, ó, você vai ser o cristão. Nós vamos ser os pecadores. Você ora pela gente, busca pela gente, e a gente vive a vida de qualquer jeito. Mas como nós temos um representante de Deus aqui em casa, tudo vai ser resolvido. Não é bem assim. Tinha o pastor Wagner, né, no nosso seminário, que falava o seguinte, filho de crente não é neto de Deus. E é verdade. É verdade. Então, Deus tem livrado a sua família todos os dias. Por quê? Por causa da sua oração. Por mais que ainda essa pessoa não tenha alcançado a salvação, ele está vivo. E a cada dia de vida é uma esperança, e a cada esperança é uma oportunidade para que ele se renda aos pés do Senhor. E mesmo ele sendo infiel, ele poderia ceifar a vida dos meus parentes que são incrédulos, os parentes dos irmãos que são incrédulos, mas ele mantém vivo para provar de que ele livra do mal. Amém? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu quero terminar dizendo que tudo é dele. Ele é o dono do culto, ele é dono dos louvores, ele é dono da palavra. Se ele quiser falar o nosso coração, ele fala. Se ele não quiser, ele não fala. Ou seja, Deus não é a nossa marionete. Não temos a capacidade de colocar Deus contra a parede. Muitas das vezes nós tentamos humanizar tanto Deus que perde-se até a essência no falar da pessoa de Deus. Falamos assim, fulano envergonhou o evangelho. Não, ao evangelho ninguém envergonha. O evangelho é soberano. O evangelho está acima de tudo. Não, Deus eu pressionei Deus. Deus, não, que é isso, Deus? Eu sou teu servo, que negócio é esse? Olha quanto tempo eu estou na obra, que é isso? Deus não é pressionado por ninguém. Nós não damos carteirada em Deus. Deus não entra nessa. Deus, e diz em Tiago também, que Deus não pode ser tentado. Ou seja, Deus não se vê fragilizado, pressionado. Não, eu tenho que abençoar, porque senão o negócio vai ficar feio. E as pessoas, não, Deus é Deus. Entenda bem. Deus, pelo peso de glória, pela imensidão desse Deus, que diz que as estrelas são pó para os seus pés, olha só. Você imagina
Deus te conceder alguma coisa. Vamos parar nesse seguinte ponto. Respire junto comigo assim, ó. Respirou, graça de Deus. Você poderia não respirar mais, mas Deus te concedeu mais um fôlego de vida. Você está vivo, é graça de Deus. Nós somos imorais, nós somos imperfeitos, pecadores, nós somos infiéis, nós somos muitas das vezes idólatras, nós somos totalmente errados, nós somos tudo que vocês imaginarem de ruim, nós somos, mas Deus mesmo assim olha para mim e para você. E o que mais nós queremos desse Deus? O que mais nós achamos que temos o direito de exigir de Deus? Nós não temos direito de nada. Eu e você não temos o direito de nada. Não ache você e eu que pelo fato dele ter, pela misericórdia dele, ter te colocado uma gravata, que você é melhor do que outras pessoas e que você pode se chegar até Deus e exigir essas coisas. Não. Vocês viram a oração do Pai Nosso? É só, Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, eu quero isso, mas seja feita a tua vontade. Senhor, faz isso, mas seja feita a tua vontade. Senhor, olha por mim, seja feita a tua vontade. E se as coisas têm acontecido na tua vida, é a vontade de Deus, mesmo você sendo infiel. Isso é o que eu quero que peça ao Senhor e ao Espírito Santo, que você enxergue, eu enxergue também. Se as coisas acontecem na tua vida, é a vontade de Deus. Deus está olhando para você. Não é por obras que você vai conquistar as coisas. Não merece. Na verdade, muitas das vezes achamos que nós recebemos as coisas de Deus por merecimento. Nós nunca mereceremos nada. Nunca. Nunca. Ah, mas poxa, eu acho que um dos homens mais tementes a Deus que, pelo menos eu vejo na palavra, claro, excetuando o Senhor Jesus, Jó. Jó, pelo merecimento dele, poderia receber o dobro do que ele tinha, logo de cara. Mas você está disposto a ficar leproso? Você está disposto a perder toda a sua família? Você está disposto a perder a sua casa, seu gado, ou seja, seus bens? Deus só faz isso com quem Ele sabe que vai suportar. Você tem R$1 no bolso? Graça de Deus. Você só tem um ovo em casa? É graça de Deus. Você só tem um copo d'água em casa? É graça de Deus. Porque por muito menos tem gente dando tiro na cabeça. Um amigo meu me ligou, essa semana que passou, mora em Copacabana. Amigo meu, mora em Copacabana. Um quarteirão da praia, ali na Atlântica, coisa... Já fui lá na casa dele, tremendo. Não invejei não, tá, gente? Mas tremendo, tremendo. Desfruta de um padrão de vida muito maior do que eu desfruto. Por isso que a palavra fala que nós não devemos invejar a prosperidade do ímpio. A vizinha de cima dele se jogou da janela. Ele foi até para Minas, viajou, que ele está traumatizado porque escutou ela batendo no ar-condicionado dele. Bateu e coisa horrível. A mulher tinha um apartamento na Barra, deixou o apartamento para ficar em Copacabana, tinha dinheiro, o marido estava dormindo em casa, ou seja, família estruturada, bens, ou seja, a família que você pede, muitas das vezes ela tinha. Os bens que você pede, muitas das vezes ela tinha também. Mas a paz que você e eu temos, ela não tinha. Então, se você tem um copo d'água em casa, graças a Deus, porque eu tenho certeza que amanhã você vai acordar vivo. Tudo é dele. Seja feito sempre a vontade dele. Para agora, outrora foi feito e para sempre. Então, querido, se você tem motivos para agradecer esse Deus, se você enxerga o que Deus fez na minha e na tua vida, aplauda o nome dele. Que Deus abençoe vocês. Aleluia. Pastor Max.
Amém, glória a Deus. Vamos subir os levitas? Louvado seja Deus. O nosso Deus é um Deus tremendo, né? Deus de misericórdia, Deus de amor. Por favor, os levitas sobem. Nosso Deus é Deus de alegria. Nosso Deus constituiu 7 festas, né? E nessas 7 festas são 77